Olá, gente, tudo bem? Muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 3 do curso de Python. Hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre um tipo de dados para variáveis mais complexos. E vocês vão conseguir integrar isso com os conhecimentos da última aula sobre strings e sobre outros tipos de variáveis, certo? Nosso programa de hoje, então, eu vou apresentar para vocês três tipos mais complexos de estruturas de dados, ou o que a gente poderia chamar de tipos de variáveis. São as listas, as tuplas e os dicts, ou dicionários. Tá bem? Essa aula a gente vai fazer no VS Code, tá? Vocês vão ver na prática como que funcionam esses três tipos de dados. Vamos lá para o VS Code? Muito bem, gente. Então, só lembrando, se vocês quiserem criar um novo arquivo para a aula 3, vocês vêm aqui do lado, no explorador, e clicam ou aqui em cima para criar um novo arquivo, ou botão direito em novo arquivo, e aí vocês digitam aula3.py ou o nome que vocês quiserem dar. É importante pôr o ponto .py para que o VS Code reconheça que é um arquivo Python, um script Python. Muito bem. Eu gosto de fechar aqui para a gente ter mais visibilidade. Muito bem, então o que que seria uma lista, né? A gente lidaria com ela de uma forma que ajudaria a gente a lidar com esses vários valores ou variáveis que a gente poderia armazenar numa mesma variável. Então, repetindo, reformulando, uma lista é uma variável que armazena vários valores. Ao invés de, por exemplo, como uma string que armazena só um valor, se você mudar o valor, a string vai atualizar, vai ter só o novo valor, não vai ter mais o antigo. Enfim, nessas variáveis que a gente aprendeu na aula passada, você tem sempre um valor associado a elas. Nas listas, você pode ter vários valores, inclusive vários valores de diferentes tipos e características. Na prática, como é que a gente faz uma lista? Vamos, vamos pensar um exemplo básico, marcas de carro. Você poderia então fazer uma lista com marcas de carro, abre colchete, fecha colchete, lembrando que o VS Code, a maioria das plataformas de programação já abre e fecha sozinho, porque normalmente quando você abre, você vai querer fechar em programação, né? E aí você coloca o seu primeiro valor, Chevrolet, segundo valor, ah, pronto. A gente criou com aquela chinesa de carro elétrico, eu não lembro o nome, né? É isso. Gente, eu não lembro, vamos fingir que ela existe, tá bom? E digamos, sei lá, ó, muito bem. Vocês veem então que a gente tem um valor aqui que é uma string, né? Tá entre aspas, então isso aqui é uma string. Uma outra string e uma terceira string separadas por vírgulas. Quando você quer lidar com esses valores, você tem uma facilidade muito maior do que criando variável por variável, por vários motivos. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um novo valor aqui, isso não é muito difícil. Eu faço com o seguinte código. É uma função específica, tá? Como a gente viu um pouco sobre funções na aula passada. E é uma função que a gente consegue acessar digitando o nome da variável, que é do tipo lista, ponto, append, tá? Que é de anexar. E aí eu ponho aqui, por exemplo, ah, eu escolhi um péssimo exemplo porque eu não entendo nada de carro. Então, mas, enfim, espero não estar digitando nada muito errado aqui. Certo. Então, Matheus de Gravão depende de Volkswagen. E quando eu executo esse código, eu já tenho adicionado esse valor. Vamos ver isso na prática. Se eu quiser que print marca do carro, ou seja, estou pedindo para ele imprimir a lista inteira e der um play, ele imprime para a gente a lista, tá? Incluindo o colchete e as aspas. Mas imprime tudo de uma vez. Isso é muito mais fácil do que imprimir coisa por coisa, certo? E aí, quando eu faço o append e peço para imprimir de novo, aparece de Volkswagen no final da nossa lista, certo?
Então, isso aqui é bem legal, bem útil para a gente conseguir lidar com vários valores com uma facilidade muito maior. E não é só isso, tá? Algumas coisas que a gente pode fazer com lista também. Isso aqui vai sair um pouco da lógica do nosso exemplo, mas eu só queria comentar que a lista não precisa ter um tipo só de variável. Se você quiser acrescentar aqui o valor 10, o valor false e o valor 5.5, que são os outros três tipos de variáveis que a gente viu na aula passada, né? Respectivamente. E o 5.5 é um float, ou seja, um número decimal. A gente consegue fazer isso perfeitamente bem, tá? Se eu der o play aqui, vocês veem que ele imprimiu da mesma forma os nossos três valores, os nossos valores originais, com o acréscimo desses valores de tipos diferentes. Isso não é um problema para o Python. Tem linguagens onde isso é um problema, você só pode usar um mesmo tipo de variável quando se trata de variáveis compostas assim, de vários outros valores. Esse não é um problema no Python, certo? Inclusive, evidentemente, e isso vai ficando mais claro com o tempo, eu posso colocar variáveis aqui dentro, porque a variável nada mais é do que uma seta que aponta para um valor. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, e eu não sei, carro 6 igual a Hyundai. Tem uma coisa errada aqui, né? Gente, eu não sei. Mas Hyundai, e eu posso colocar aqui então carro 6, certo? Eu pus 6, mas na verdade a contagem não está muito boa, né? Porque aqui tem 3, esse aqui já é o valor 4, 5, 6 e 7. Esse é o sétimo valor. Vou colocar no 7, certo? Então, se eu der o play aqui, vocês veem que ele coloca. Desculpa, esses erros acontecem, tá? Não vou nem tirar da gravação, porque isso daqui é algo legal da gente ir acompanhando. Porque que eu tive um erro, né? Vocês veem que é um erro porque ele mostra um sinalzinho vermelho, ele fala. Cadê? Name error, né? Normalmente vai ter algum tipo de erro descrito aqui. Tem vários tipos de erros. Aqui é um erro de nome, porque basicamente eu referenciei carro 6, a variável carro 6, que eu acabei de apagar, né? Eu acabei de alterar em cima que é carro 7. E ele, inclusive, é esperto bastante para falar. Você quis dizer carro 7? Claro que é em inglês, tá? Mas já ajuda bastante. Então eu mudo aqui para carro 7, salvo e executo. Muito bem. Agora a gente tem a Hyundai aqui, que eu tenho certeza que está escrito errado. E, e Volkswagen adicionado por último, tá? Vocês veem que o append sempre coloca na última posição, né? Sempre depois do último valor. E, bom, isso daqui já é bem interessante por causa dessa característica de poder adicionar novos valores, mas a gente também pode fazer outras coisas com uma lista desse tipo. Eu vou dar uma apagada aqui para ficar um pouco mais sintético, para eu mostrar para vocês outras coisas que a gente consegue fazer com listas, tá? E eu vou tirar esses valores estranhos que não encaixam muito na nossa lógica aqui de marcas de carro. Ah, então, né? A gente tem a opção do marca de carro.append para colocar um novo valor, né? Como eu coloquei antes, o Volkswagen, certo? E a gente também tem outras opções. Então, se eu colocar aqui marcas de carro, mas aí, sei lá, eu resolvi que eu quero excluir esse último valor que eu coloquei. Eu posso fazer um ponto pop, tá? Abre e fecha parênteses. Isso é uma função também do tipo listo. E ele faz esse apagar do último valor adicionado, tá? Então, se eu der o play aqui, lembrando, eu pus um print aqui no início, um print depois de adicionar o Volkswagen, faltou inclusive um print depois, tá? Então a gente tem aqui Chevrolet e Ford, depois a gente tem o acréscimo de Volkswagen, depois Volkswagen é eliminado, tá bem? Então assim a gente já sabe como adiciona valores e como tira valores. Mas, para a gente entrar em outras coisas que a gente pode fazer com listas, eu preciso mostrar para vocês como funciona algo chamado indexação. Nada mais é do que o índice, né? É onde está um determinado elemento, como a gente acessa elementos específicos de uma lista. Eu vou deixar o Volkswagen aqui, tá? Como que funciona?
Para você acessar, por exemplo, eu não quero a lista inteira, eu quero saber só o primeiro carro da lista, porque talvez tenha alguma lógica na lista e só o primeiro carro, só a primeira marca vai ser relevante. Então, o que que eu faço? Eu coloco aqui marcas de carro, abre e fecha o colchete, e é a posição que lhe interessa. E uma coisa que é sempre presente em linguagem de programação é que a gente começa a contar do zero, tá? Então a primeira posição não é a posição um, é a posição zero, tá? Se eu pedir então para isso ser impresso, vai ser mostrado para a gente Chevrolet, certo? Se eu fizer a posição um, ele vai mostrar o segundo valor. Isso é importante porque é muito fácil confundir isso daqui. Vai acontecer muitas vezes, mas sempre fiquem de olho se vocês estão acessando a posição que vocês querem. Dou play aqui, já mostrou outra posição. Se eu colocar aqui 3 para acessar o valor Volkswagen, que é a quarta posição, não se esqueçam, e der play, ele mostra Volkswagen, tá? Inclusive, por exemplo, se eu digitar 4, que eu me enganei, ele vai dar erro. List index out of range, que significa o índice da lista está fora do escopo, né? Está fora do alcance, está fora do tanto de itens que estão disponíveis ali. E isso também é verdade, por exemplo, se eu tentasse acessar aqui a variável 3 antes de adicionar Volkswagen, isso também vai dar errado, porque a gente ainda não criou, nesse momento, o item 3 da lista. Tá? A gente só tem o 0, o 1 e o 2. Muito bem. Isso daqui é legal por quê? Porque a gente pode fazer coisas como marcas de carro, ponto pop, e aí eu quero colocar o índice do item que eu quero excluir. Eu não quero excluir o último item, eu quero excluir o primeiro. Então eu ponho aqui 0, ou seja, o da primeira posição. E dou play. Vocês veem aqui que eu esqueci de pôr preencher de novo. Vamos lá. Que excluiu justamente o Chevrolet. Tá? Então o pop deixa você excluir um item, e se você não colocar um valor dentro do parênteses, ele exclui o último item adicionado à lista, o último item da lista. E se você colocar o valor, ele vai excluir daquele índice específico. Outra função que a gente consegue usar para remover valores de uma lista é a função remove. Aqui a gente coloca, em vez de colocar o índice, a gente coloca o valor que a gente quer. Se eu colocar aqui remove BYD, ele vai remover para a gente. Nossa, eu esqueci isso toda hora. Ele vai excluir para a gente o BYD, independente da posição em que ele esteja, tá? E, inclusive, a gente pode ter valores repetidos numa lista. E se eu faço exatamente isso daqui, de colocar duas vezes o BYD, vocês veem que ele vai excluir só a primeira ocorrência desse valor. Tá bem? Remove, ele vai remover a primeira ocorrência desse valor. Está escrito aqui em inglês, né? Remove first occurrence of value. Enquanto o pop começa a acessar a posição, ele não está tão interessado no valor, então tanto faz. Tem mais coisas que dá para fazer, coisas legais e interessantes. Mas de início para a atividade que vocês vão desenvolver, isso daqui já ajuda bastante. Só tem uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que é o fato de que às vezes você quer saber quantos itens tem numa lista, certo? Então eu posso fazer com a mesma função que a gente viu lá com as strings, que é a função len, tá? Vem do inglês length, que é o número de itens dentro de uma lista. Então a gente põe aqui marcas de carro, e quando a gente imprimir, ele vai falar que tem 5 itens. Aqui ele segue a lógica, tá? Ele não é esquisito como na contagem dos índices, né, da indexação. Então ele está contando, tem 1, 2, 3, 4, 5 itens. Não está contando do zero, né? Isso não faria sentido nesse caso. Então a gente poderia fazer algo como, sei lá, digitar print marcas de carro 0, print marca de carro 1. Daria para fazer, por exemplo, um contador. Fazer, por exemplo, digamos, olha que legal. A gente faz uma variável para armazenar nossa contagem. Essa variável vai ser um int, número 1. E aí a gente faz aqui, print contador, vírgula,
marcas de carro. Contador é igual a contador mais um contador marcas de carro um. Vocês estão entendendo o que, que eu estou fazendo aqui? Eu criei uma variável que armazena o valor um, e vou pedir para imprimir o valor um e a primeira marca de carro, que é da posição zero. Aí eu vou fazer com que essa variável chamada contador seja igual a ela mesma mais um. Ou seja, contador verá 2. Tá? É perfeitamente possível fazer isso, de você usar o valor antigo da variável como referência para o novo valor. Tá bem? Aqui, isso daqui vale um. Aqui dentro, sabe? Isso daqui vale um, porque é o valor antigo que está aqui em cima. Mas quando sair aqui no final, aqui vai ser 2. Tá bem? E aí a gente muda para o segundo valor, que é o da posição um, já que a posição zero que é o primeiro. Então, se a gente dá um play aqui, a gente vê um Chevrolet, 2 DYD. E assim sucessivamente. Daria para fazer isso com mais valores. Eu, inclusive, sugiro para vocês fazerem com as app strings, né? As variáveis, os strings do tipo app, que vocês conseguem deixar isso daqui mais bonitinho, dá para formatar melhor. E é claro, isso já fica aqui como um aperitivo da aula sobre loops, onde vai ficar um pouco mais divertido, mais interessante lidar com listas, com contagens também. Mas aqui a gente já tem uma primeira introdução. Outra coisa que eu quero trazer para vocês a respeito de listas é que a gente não precisa necessariamente fazer uso daquela função do append, e a gente também não precisa já criar uma lista com conteúdo. Como que funciona? Primeiro, esse ponto que eu falei por último. Você pode criar uma lista assim, ó. Como a gente fez antes, né? Marcas de carro igual a abre e fecha colchete. O Python já sabe que isso é uma lista. Por que que isso é legal? Porque você pode fazer um marca de carro.append. Funciona da mesma forma, tá? Se eu der o play aqui, a gente vê Chevrolet. Tá? Você vê, inclusive, que mesmo tendo só um item, ele é considerado uma lista, tanto que ele tem aqui os nossos abre colchete, fecha colchete, as aspas. Por exemplo, digamos que você está pedindo dados de um usuário, normalmente você não tem um valor de entrada, você precisa que ele passe o primeiro valor para você ir montando uma lista. Por isso que é legal você poder saber como criar uma lista vazia, tá? A opção de criar lista vazia, só para vocês saberem, é isso daqui. É a mesma coisa, faz exatamente a mesma coisa, e é considerado um pouco mais elegante, mas eu costumo criar assim, eu acho mais fácil. E bom, e o que que é interessante no. Bom, digamos aqui, a gente vai fazer várias coisas na lista e vou pôr aqui vindo a errado de novo, porque eu acho que eu gostei desse estilo com dois Ys. Marcas de capa da Pente Chevrolet. Beleza. Se eu der o print nisso, a gente vê Ford, Fiat, mais Chevrolet. Mas, opa, descobri que eu escrevi um lá errado. Como que eu atualizo esse valor? Você pode simplesmente fazer aqui marcas de carro, abre o colchete, fecha o colchete e põe o valor da posição do Hyundai, né? A posição, no caso, vai ser aqui é a 0, aqui é a 1, então aqui é a 2. Se eu fizer isso daqui, colocar Hyundai, eu também acho que está errado, tem alguma coisa esquisita nesse nome que eu não estou entendendo. Mas fica aí para quem souber entrar em contato. E se eu der o play aqui, ele muda. Eu tenho que dar o print, né? Não se esqueçam de printar as coisas para vocês verem na tela. E aqui, ó, se vocês olharem, ele mudou de Y para I. Então é muito útil para você poder fazer uma atualização de valores sem perder as posições da lista, né? Você não precisa fazer por exemplo, né, um pop para tirar o valor antigo e aí colocar o valor novo, só que o valor novo ia ficar no final da lista. Então, enfim, isso é meio chato, né? Com essa forma aqui de atribuição de novos valores usando a indexação, é bastante prático, ok? Tem outras coisas que dá para fazer com indexação que também são interessantes, mas isso vai ficar para uma outra ocasião.
e espero que tenha ficado claro aqui o conteúdo das listas, tá bem?